Acesse o site do escritor e comentarista político Heitor de Paula, www.heitordepaula.com. O comentário preciso e embasado dos acontecimentos do momento, desmascarando e expondo a verdade. Doa em quem doer. www.heitordepaula.com. Acesse e divulgue. O outro lado da notícia, com Heitor de Paula. Bem, o programa de hoje tem um assunto principal que tem a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos dias, mas que tem uma origem bem mais antiga e que foi denunciada por Trump num discurso que talvez tenha parecido ficado sem se notar muito bem, ao menos aqui no exterior. Talvez lá sim, eu que acompanhei, não conhecia o teor inteiro desse discurso, que foi anterior à eleição, perdão. Foi no dia 13 de outubro, em que ele já antevia o que ia ter que enfrentar. Então eu vou acelerar os outros assuntos que são de menor importância para chegar a este. Mas eu não posso deixar de citar algumas coisas. A primeira coisa é que eu ouvi esses dias que em São Paulo formaram um bloco de carnaval chamado Os Porões do DOPS, que seria uma homenagem ao coronel Brilhante Ustra. Acho que isso não é uma homenagem que se faça, é totalmente absurdo, porque seria confessar isso, olha, ele era torturador mesmo. Agora, o que interessa é o seguinte, o que mais interessa, o mais importante, não é a intenção de quem fez o bloco, mas sim o que aconteceu. O bloco foi proibido, porque disseram que a liberdade de expressão tem limites. Lembram que disseram do Queer Museu? Não, expressão da arte não pode ter limites, não pode haver censura. Pois é, mas quando se trata do coronel Ustra e da ditadura violenta que nós tivemos, aí sim pode. Então eu pergunto o seguinte, se não pode fazer uma homenagem, embora eu ache que a homenagem estava errada, já disse, vou repetindo para que ninguém diga que eu apoio a ideia fundamental, vamos dizer, desse bloco, que seria dizer, olha, aqui teve ditadura, sim, teve tortura, sim, e assim foi ótimo, o Ustra é um torturador, nosso ídolo. Isso é uma mentira e é um absurdo. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, por que se permite, então, partidos cujo símbolo é a foice ou o martelo? Ora, defesa do sistema mais torturador e assassino, cruel, que já existiu em toda a história da face da Terra, não é também para ser proibido? Como é que a pessoa pode defender? Como é que pode permitir camisetas com a cara do Che Guevara? Um assassino que ele mesmo dizia, eu sou uma máquina de matar. Isto pode? Não se pode proibir as camisetas, não se pode proibir o PCB, o PC do B e o PC do cacete a ter aquele símbolo de morte, de destruição e de tortura? Agora, falar sobre o coronel Ustra, aí não pode. Aí, estoura os limites da liberdade de expressão. O sujeito defendeu o comunismo? Não, é de liberdade de expressão. Finalmente, temos que ter uma gama de partidos que demonstre que a nossa democracia é forte, etc, etc, etc. Pois bem, eu defendo o coronel Ustra. Eu
Conheço muito bem a história dele. Não conheço a história secreta, porque é secreta. Não vi em lugar algum comprovação de que ele tenha torturado alguém ou que alguém tenha sido realmente torturado no DOPS, no DOI-CODE de São Paulo. A não ser alegações das próprias supostas vítimas. E como muitos já sabem, o Mário Lago, quando saiu da prisão de dias do inquérito do IPM da Rádio Nacional, ele disse: fui torturado. E vocês também digam, olha, aconteça o que acontecer, saiam dizendo que foram torturados. Isso é fundamental. Tem que haver a tortura, temos que dizer que houve tortura. Depois de um canalha desse dizer isso, eu não acredito em mais ninguém que diga que foi torturado. Isso aconteceu nos primórdios, porque o Mário Lago foi dos primeiros IPM foi da Rádio Nacional. Eu conheci até, por razões não militares, mas porque esse general que comandou o inquérito na Rádio Nacional ficou até amigo do Mário Lago, e ele veio a montar uma empresa de administração de imóveis, e o primeiro apartamento, propriedade nossa, que nós moramos em Ipanema, como a filha dele também tinha um apartamento no mesmo edifício, conseguiu entregar para o papai, para a firma do general, a administração do condomínio do prédio. Eu conheci ele em muitas reuniões do condomínio e, além de tudo, aniversários de filhos e netos no tempo dele e filhos no meu tempo. E ele se tornou amigo do Mário Lago, para vocês terem uma ideia. Que grande tortura que houve. Mas o Mário Lago disse: olha, digam que houve. Foram torturados, sim. Então dá para acreditar nisso? Ah, não dá não. Um outro assunto que, rapidamente também, esses dias ouvindo na CBN, aquele estúdio CBN, que é um horror, de maneira geral, é um programinha politicamente correto. Mas eu ouço, inclusive, para comentar aqui no rádio, para vocês. Mas era duas feministas. O que eles chamam de debate, levar duas pessoas que pensam igual e pensam igual à própria rádio. E pensam igual à própria bostinha metida a intelectual, a que não passa de uma politicamente correta papagaiando o que os outros dizem, que é a tal de Tatiana Vasconcelos. Então todo mundo pensa igual. Isso é o debate. Temos que debater. Temos que debater com quem? Alguém chamou a mim ou outros aqui que estão à disposição, o Alex, a Graça, para discutir feminismo? Não, as feministas. Falando nisso, ontem, depois da Bela, Catherine Deneuve, pronunciou-se uma outra Bela, Brigitte Bardot, um dos símbolos de mulher, de feminismo do século XX, um dos maiores símbolos do século XX de feminismo. Quem a conheceu, não de fotografia agora, que está com 83, 84 anos, mas quem a conheceu em vida, vendo os filmes dela, e quando era bela mesmo, sabe quem foi Brigitte Bardot. Brigitte Bardot disse o seguinte ontem: esta campanha americana contra os homens, a pseudo-chamada feminista, é uma campanha idiota, imbecil e que não tem nenhum interesse público. E disse mais: eu nunca fui assediada por ninguém. Nunca. Mas agora, eu conheço muitas estrelinhas que deram para os diretores e produtores para poder arrumar o papel num filme. E cada vez que aparecia um filme, iam lá e davam de novo para poder aparecer de novo no filme. E depois, hipocritamente, os acusavam de tê-las assediado
ou tê-las estuprado até. Ora, quem não sabe disso? Pois a bela Brigitte, que estava dentro do sistema cinematográfico mundial, porque ela era recebida em Hollywood como a maior estrela da época, e não sem atributos, não apenas físicos, mas também de atriz. Não era uma atriz de primeira, por exemplo, eu acho que a Catherine Deneuve trabalhava melhor, era melhor atriz que ela. No entanto, era uma mulher que merecia a fama que tinha. Nunca foi uma bestinha, nunca foi uma metida a intelectual, apenas resolveu uma época aí defender as baleias, a vida das baleias. Mas tudo bem. E ficou muito bem cotada na parte intelectualoide internacional também. Pois essa mulher disse isso. Levantou agora uma celeuma com as feministas francesas. Acontece que esse negócio de feminismo revolucionário nunca deu certo. Começou com Marquês de Sade, um homem, na Revolução Francesa. Continuou na Revolução Russa, ou melhor, há 100 anos atrás, mais ou menos nesta época, duas pessoas, uma na Alemanha e outra na Rússia, iniciaram o movimento de libertação sexual e também, incluindo nisso, um movimento feminista. Tratava-se de Magnus Hirschfeld, na Alemanha, um homossexual que fundou o Instituto de Estudo da Sexualidade em Berlim, que era considerada a Meca dos homossexuais na época, e em Moscou, Alexandra Kollontai, que foi a primeira comissária mulher do gabinete de Lenin, foi a única, inicialmente, a única mulher que era a ministra, comissária para os assuntos de bem-estar social, coisas parecidas. E que ela acabou com o casamento tradicional na União Soviética, recém-formada, acabou com o casamento tradicional, e impingiu o aborto e a livre associação de mulheres com homens, de homens com homens, mulheres com mulheres, o que quer que seja. Bom, e isso deu margem, inclusive a Hirschfeld ter ido à Rússia para ver como é que as coisas estavam, deu margem a Hitler de chamar a defesa dos homossexuais e do papel da mulher, do papel dos feministas, de Judenbolchevismos, bolchevismo judeu. Claro, já meteu o bolchevismo porque Hirschfeld era judeu, Kollontai não era. Mas isso não deu certo. Isso foi em 1922, 23 mais ou menos, que ela tomou conta desse ministério e estabeleceu como padrão moral o seguinte: comportamento moral é simplesmente aquilo que é determinado coletivamente como sendo comportamento moral. Notem a fuga do moralismo, da moralidade, não do moralismo burguês, como eles chamavam, mas na verdade aquilo que imperou no mundo até então, que a moral é algo que está acima, é algo que transcende o homem. E aqui elas tentou tornar como algo imanente aos coletivos. Lembra alguma coisa da atualidade? Lembra os coletivos que Gramsci
adotou como uma maravilha para poder instalar a sociedade comunista ideal. A sua própria sucessora, porque chegou um momento em que Lenin não aguentou mais, o próprio Lenin, eu tenho aqui uma citação do Lenin, mas eu não me lembro agora onde é que ele está. Até aqui tem tanto livro que já nem sei mais. Eu acho que... Não é. Eu não estou lembrado agora, mas o próprio Lenin mostrou para Kollontai que o troço não estava dando certo, porque o que aumentou inumeramente foi o número de crianças abandonadas pelos pais, porque não havia compromisso nenhum, coisa nenhuma. O número de crianças de abortos foi exponencialmente aumentado, com os riscos de doença e morte das mães também, e também o aumento significativo, como nunca tinha havido, da sífilis, das doenças venéreas em geral, gonorreia e várias outras, mas principalmente da sífilis, que em certo sentido é a pior de todas, era até então, antes da AIDS, ela era considerada a pior doença venérea que existia. Hoje em dia não se fala doença venérea mais. Hoje em dia se fala doença sexualmente transmissível. É a mesma coisa, mas é mais bonito falar isso, porque venérea ficou... Aliás, um amigo meu dizia as doenças veneráveis. A própria sucessora dela no cargo, porque Lenin não aguentou, mandou passear, Sofia Smidovic. Ela dizia que ela rejeitou o recurso ao aborto em todas as instâncias, porque mostrou que a vida da mãe era muito mais ameaçada durante o processo de aborto do que se não abortasse. Mas mesmo assim, se houvesse risco de vida da mãe, era a única condição. 1926, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acabou a brincadeira do aborto livre, como querem aqui voltar agora. Isso por ordem do comissariado, do Alto Comissariado, inclusive com o beneplácito de Vladimir Lenin. Escutem bem, senhoras revolucionárias, comunistas, de esquerda, mas o aborto é a liberdade da mulher sobre o próprio corpo. Bom, muito bem, então deixem de ser comunistas ou deixem de ser abortistas, porque uma coisa não combina com a outra. Isso foi proibido pelo próprio Lenin e mais tarde foi rigidamente proibido por Joseph Stalin, como um mal para a humanidade. Dizia a própria Sofia Smidovic que o próprio divórcio tinha sido uma coisa muito boa para as elites, mas jamais para as mulheres da classe proletária a qual eles diziam que estavam defendendo. Essas mulheres ficavam na Rua da Amargura com 3, 4 filhos, porque o divórcio era simplesmente um sujeito dizer assim: eu não quero mais essa mulher, ir embora. E não existia nem mesmo, até então, até essa reforma de 26, tinha acabado a própria pensão alimentícia. Tinha acabado, porque, ora, todos somos iguais. Por que o homem vai ficar devendo alguma coisa para a mulher? Elas entenderam hoje em dia, modernamente, que todo esse feminismo só faz bem aos homens. Que a ideia feminista é uma ideia de homens e de homossexuais dos dois sexos, mas principalmente de homossexuais masculinos. Isto já ficou na cara do próprio camarada Lenin. Portanto, vocês mudem
ou deixem de ser feministas ou deixem de ser comunistas, porque as duas coisas juntas não combina. Não combina porque na prática o comunismo, quando foi feito, deu merda. Então o que elas fizeram? Agora eu entendi esses dias ouvindo esse programa que a estratégia dessas feministas inverteu-se. Elas antes queriam ser iguais aos homens. Isso é impossível. Então agora a estratégia inverteu-se. Elas querem fazer que os homens sejam iguais às mulheres. E há uma frase que eu ouvi de uma dessas duas do debate na CBN, que eu achei impressionante. Ela disse assim: o fulano, vejam bem, apesar de ser meu marido, ainda não está totalmente desconstruído. Vejam bem o que elas estão fazendo. A desconstrução, quer dizer, a destruição da masculinidade. É a única coisa que interessa nisso tudo. É acabar com a masculinidade, com os atributos essenciais do macho. Não vão conseguir. Não vão conseguir. É uma meia dúzia de 3 ou 4 que vai topando esse negócio, porque para casar com mulher dessas tem que ser, ela está desconstruindo o marido. Daqui a pouco vai sobrar um montinho de merda, porque não vai sobrar nada mais do marido dela. Desconstruído. Vejam só, eu não podia deixar de falar desses dois assuntos e agora vou entrar no assunto principal, que é a situação que está ocorrendo nos Estados Unidos. Eu sei que isso ontem estourou uma nova cabal prova da utilização do FBI e da National Security Agency e da CIA, não foi falado, mas deve estar também, a respeito do uso dessas organizações durante o governo Obama para atacar cidadãos americanos que pensam diferentemente. Qual a diferença que existe, que passou a existir nesse governo destrutivo do Obama, que não passa de um babaca, de um idiotazinho qualquer, que agarraram assim e todo mundo diz no ouvido dele o que é que ele deve falar, o que é que ele deve fazer, o que é que ele deve assinar. Ele não tem importância nenhuma e já está sendo jogado fora pela própria elite e pelo Deep State, porque botaram o cara lá e disseram: agora você vai fazer tudo que nós mandamos. E ele fez, porque é um idiota, não tem pensamento próprio. Aquilo não tem pensamento próprio. Agora, como que isso está acontecendo? Então eu vou revelar aqui os primórdios, porque se você ler, por exemplo, o Globo de hoje, já estão falando que vai existir um segundo ano de mandato, o que é uma grande coisa. O Globo Lixo admitiu isso, admitiu que há uma possibilidade de existir mais um ano de mandato. Olha que coisa impressionante, o Globo deixou. Mas a ideia é de que nesse segundo ano, aí sim, não vai escapar do impeachment por causa do conluio com a Rússia. Ninguém mais fala nisso nos Estados Unidos da América. Ninguém fala isso. Provavelmente na Inglaterra ninguém fala, nem se fala mais nos jornais ingleses, The Independent, The Guardian, nem mesmo nos jornais esquerdistas franceses, Le Humanité, não falam mais desse troço. Só que continuam dizendo que houve conluio com a Rússia. Agora, o que é que eles realmente organizaram? Como eles começaram a agir contra Trump? Realmente, eu vou ler aqui, está em inglês,
Eu copiei vários artigos e entremeei um com outros. Então vai dar mais ou menos o que é que eu queria falar. Vocês pensam que o controle que o FBI e o Departamento de Justiça começaram a usar ao distribuir informações secretas de um banco de dados da FISA, Federal Information Surveillance Act, FISA. E vamos ver aqui o documento oficial da Casa United States House of Representatives Permanent Select Committee on Intelligence, que fala da FISA seção 702. É uma autoridade crítica que permite ao governo obter comunicações de estrangeiros fora dos Estados Unidos, incluindo ameaças terroristas estrangeiras. Por exemplo, o governo pode usar a FISA, a seção 702, para obter e-mails ou chamadas telefônicas de um membro do ISIS, do Exército Islâmico, e qualquer ligação que se refira a eventuais ataques dentro dos Estados Unidos. O governo não pode usar essa seção 702 da FISA para alvos de e-mails ou chamadas telefônicas de quaisquer americanos, mesmo que esses americanos sejam terroristas. Vejam só. A FISA, seção 2702, não pode usada contra nenhum americano, e nem mesmo contra qualquer pessoa que esteja localizada no interior dos Estados Unidos. O governo pode apenas usar essa seção com a aprovação do Foreign Intelligence Surveillance Court. Quer dizer, FISA é Foreign Intelligence Surveillance Act, e esse é a corte que controla o uso. As cortes federais, incluindo o 9º Circuito de Apelações e a Corte de Liberdades Civis, consideraram que a FISA 702 é constitucional e legal, inclusive como uma importante ferramenta para impedir ataques terroristas. Já houve, por exemplo, um ataque que eliminou um dos mais importantes membros do Exército Islâmico, Haji Imam. Então, o que está aparecendo ultimamente é que esta ação, esta autorização para ações no exterior foram usadas contra cidadãos americanos durante os 8 anos de governo de Barack Obama, e principalmente que visavam a pessoa mais importante naquele momento, que era o possível candidato republicano contra a Hillary Clinton, que já estava decidido que seria a candidata democrata. Vamos deixar isso de lado um pouco e vamos verificar aqui o seguinte. Na primeira semana de março de 2016, uma lista exclusiva de executivos de alta tecnologia, bilionários, doadores e agentes de influência se reuniram numa reunião secreta com líderes chaves do sistema de Washington, conhecido coletivamente como The Swamp, o pântano. A reunião ocorreu num enclave exclusivo em Sea Island,
na Geórgia. Esse grupo, chamado Grupo Sea Island, não foi definido por um partido político. A sua semelhança é muito maior em poder e influência. O objetivo da reunião era outro. Era um encontro entre bilionários para a agenda de como que é natural todo ano nessa época eles se reúnem para decidir como serão os fatos que vão afetar tais e tais setores da economia para ajudar na elaboração de programas oficiais. Ocorre que no ano de 2016, um ano que vai fazer 2 anos agora em março, ocorreu algo diferente. Existia um candidato, ainda candidato a candidato, mas que estava ganhando nas primárias, que punha em risco todo este grupo, que eu já vou ler quem são as pessoas que estavam nessa reunião. Todo esse grupo estava ameaçado por um candidato que não estava inserido mais no mesmo contexto do chamado The Swamp, ou Deep State, ou o nome que quiserem dar, mas é o establishment, o verdadeiro establishment. Este grupo incluía o CEO da Apple, Tim Cook, o cofundador da Google, Larry Page, o criador do Napster e um dos maiores investidores do Facebook, Sean Parker, o grande investidor da Tesla Motors e do SpaceX, Elon Musk. Também estavam o líder da maioria do Senado, que deveria representar o Partido Republicano, o presidente dos Estados Unidos, se fosse quem fosse, Mitch McConnell, que está ainda, está lá ele. O guru Karl Rove, o presidente da Câmara, House Speaker, Paul Ryan, os senadores republicanos Tom Cotton, do Arkansas, Cory Gardner, do Colorado, Tim Scott, da Carolina do Sul, Rob Portman, de Ohio, e Ben Sasse, do Nebraska. Junto com Ryan, a Casa de Representantes ainda estava representada pelo presidente do Comitê de Energia e Comércio, Fred Upton, pelo representante Kevin Brady, do Texas, e pelo substituto do presidente, do Speaker, Kevin McCarthy. Ainda figuras de grande liderança, Katie McMorris Rogers, do estado de Washington, e os presidentes do Budget Committee, Tom Price, e dos serviços de financiamento, Jeb Herseley. Ainda estavam Philip Anschutz, um dos maiores doadores do Partido Republicano, que possuía também uma casa nessa mesmo lugar de Sea Island, e também representante do Partido Democrata, John Delaney, Arthur Sulzberger, que era e ainda é o diretor de publicações do New York Times. Fake news. Num determinado momento, Karl Rove disse: um espectro paira sobre os Estados Unidos, o espectro de Donald Trump. Isso foi dito por John Crystal, que escreveu um e-mail, um relato para todos os membros da conferência,
e usou essas linhas iniciais do Manifesto Comunista. Um espectro paira sobre a Europa, etc., o espectro do comunismo. Na verdade, mais adiante, ele também cita novamente, também faz uso também de uma expressão de Karl Marx, que agora a importância não era mais entender Donald Trump, mas pará-lo e, se possível, destruir a sua candidatura. Todos esses são membros representativos do Deep State. Um destaque da reunião foi uma apresentação de Karl Rove sobre uma das descobertas dos grupos que estudavam a Trump. A maior fraqueza dos homens de negócio, de acordo com Rove, era que os eleitores dificilmente o podiam imaginar como presidencial, e que seus filhos deveriam procurar, e que apenas os filhos dos eleitores estariam muito entusiasmados. E isso era um perigo. Eles também viam Trump como alguém que pode ser errático e não deve meter seus dedos em qualquer lugar perto de um botão de acionamento nuclear. A apresentação de Rove foi sobre o assunto de como William McKinley ganhou em 1896, de acordo com uma agenda posteriormente obtida pelo Huffington Post. Rove escreveu recentemente um livro chamado The Triumph of William McKinley. Por que a eleição de 1896 ainda é importante? O chefe de campanha de McKinley, Mark Hanna, é muitas vezes referido como o primeiro dos Karl Roves, o primeiro verdadeiro operador político de sistema dos Estados Unidos, alguém que dirigia a campanha. Até então, até 1896, não havia dirigentes de campanha. As campanhas eram limpas, vamos dizer. Os candidatos se apresentavam e eram escolhidos, passavam de trem por todos os Estados Unidos e eram escolhidos. Mas só que aqui há um detalhe que não está no que eu estou lendo, mas que é o uso mais intensivo do rádio e do telégrafo. Então, nesse momento, tornou-se necessário a invenção de um sujeito que hoje em dia é um dos dois lados, dos dois partidos, ou de quem mais queira, se tiver algum outro candidato independente, que é o chefe de campanha, o elaborador da campanha. Que foi o primeiro, então, foi Mark Hanna. Num e-mail subsequente, Rove disse ao Huffington Post que eles haviam discutido Trump no meio de bebidas, refeições, etc., mas que sua apresentação não se concentrou em Trump. Não houve esse destaque naquele encontro. Não fiz isso. A apresentação para a reunião. A minha apresentação da manhã de domingo foi dedicada ao novo livro sobre as eleições de 1896. Essa que eu acabei de citar. Não tenho conhecimento de nenhuma pesquisa que mostre os itens listados como maiores fraquezas de Donald Trump. Cook, que não participou da sessão, ou de outra forma, participou de qualquer organização política, qualquer uma, enfatizou isso, que não tinha nada a ver com isso. Fontes que conheciam o ocorrido nessa reunião, quem pediu anonimato porque o fórum está fora de registro, disse que a grande parte da conversa em torno de Trump centrou-se em como isso aconteceu. Como é que nós vamos detê-lo? Como é que é possível ter aparecido um candidato com estas condições e nós não podemos detê-lo até agora? E como vamos conseguir detê-lo a partir de agora? A própria Apple, que estava no meio de uma batalha com o Departamento de Justiça e o FBI,
através de um iPhone criptografado que pertencia a um daqueles atiradores lá de San Bernardino, do ataque em São Bernardino. Bom, aqui tem outros detalhes da reunião, Sea Island Resort, que possui 2 aeroportos, 3 campos de golfe, etc., porque é um local normalmente de reuniões de grandes milionários, bilionários e até trilionários. Então, como já disse aqui, vamos ver novamente. Nós realmente pensamos que a intenção de reunir, revisar e, em seguida, armar o governo recolhendo informações começou quando... perdão. Podemos pensar que essa reunião foi a primeira vez que aconteceu com o Donald Trump? Realmente acreditamos que 2016 foi a primeira e única vez que aqueles que detêm o poder dentro do governo conspiraram e pagaram para se proteger e ao seu sistema? Devemos acreditar que Donald Trump foi o primeiro e último alvo desse processo? Não. O que é provável que seja revelado muito mais adiante na direção da consequência de onde se sabe o que aconteceu hoje, é um sistema de pessoas poderosas que usam o acesso a informações como uma ferramenta para implantar a alavancagem histórica contra qualquer entidade que ameace seus interesses. Talvez, além do horizonte atualmente visível, seja uma história muito maior do que estamos sabendo no momento. Uma história de como a corrupção, o poder, a influência de alavancagem de política controlou as ações dos funcionários públicos ou controla há muito tempo. O que se sabe por trás dessa FISA 702 é uma caixa de Pandora. Em 13 de outubro de 2016, em resposta aos ataques institucionais coordenados em sua campanha, o candidato presidencial Donald Trump pronunciou um discurso que definiu seu momento na história da nossa nação. O candidato Trump escreveu a maior parte desse discurso. E uma parte foi colocada em vídeo. Toda a transcrição está abaixo, aqui onde eu vou ler. Preste muita atenção à presciência que está dentro dela. É bastante estranho como Trump sabia do que estava acontecendo e do que iria acontecer. Antes de começar a ler esse discurso, hoje, já se sabe, hoje, desde ontem, dia 18, que foi aberta pela primeira vez, Trump mandou abrir pela primeira vez uma detalhada investigação sobre a Clinton Foundation, sobre as ações de Obama, sobre as ações da Dina Rice e sobre de todos os membros da quadrilha de Obama e de Hillary Clinton. Na verdade, o que se sabe é que os Clinton são bandidos, são criminosos de alta periculosidade, sempre foram. É só ver o que aconteceu no Arkansas, quando Bill era presidente e Hillary, uma advogada de quinta ou sexta categoria, que imediatamente, porque o marido era governador, ficou importantíssima. E iniciou pela descoberta de lançamento de um condomínio, Whitewater, em que Hillary Clinton era a advogada e uma das principais interessadas. A descoberta da corrupção desse condomínio de riquíssimos, de bilionários, levou ao suicídio de um e ao assassinato de mais 2 pessoas. E isso nunca foi aprofundado
investigado profundamente. E levou Clinton a ser presidente. Foi aquele escândalo com as estagiárias e tudo bem. E a Clinton Foundation hoje sabe-se muito bem que recebeu muito dinheiro, este sim, da Rússia, por vender, como já falei aqui em outros programas, vender 20% do urânio americano para os russos através da Fusion GPS. Isto está aparecendo agora, mas vamos ver o que Trump dizia num discurso que realmente pouca gente deu atenção. Este discurso, então, é do dia 13 de outubro de 2016, pouco menos de um mês, 3 semanas antes das eleições. Eu fiz uma tradução sumária aqui pelo Google Translator e corrigi algumas coisas, mas vamos ver lá o que ele já dizia naquela ocasião. Nosso movimento, fala Trump, é sobre a substituição de um establishment político falido e corrupto por um novo governo controlado por você, o povo americano. Não há nada que o establishment político não faça e nenhuma mentira que eles não vão contar para manter seu prestígio às suas custas. O establishment de Washington e as corporações financeiras e da mídia que o financiam existem apenas por uma única razão: proteger e enriquecer a si mesmos. O establishment tem trilhões de dólares em jogo nesta eleição. Como exemplo, apenas um único acordo comercial que eles gostariam de passar envolve trilhões de dólares controlados por muitos países, empresas e lobistas. Para aqueles que controlam as alavancas do poder em Washington e para os interesses especiais globais com os quais eles estão associados, nossa campanha representa uma ameaça existencial. Esta não é simplesmente mais uma eleição de 4 anos nos Estados Unidos. Essa é uma encruzilhada da história da nossa civilização que determinará se nós podemos reivindicar o controle sobre o nosso próprio governo ou não. O establishment está tentando tudo para nos impedir. E é o mesmo grupo responsável pelos negócios comerciais desastrosos, pela imigração ilegal maciça e políticas econômicas estrangeiras que sangraram este país. O establishment político provocou a destruição de nossas fábricas e nossos empregos quando eles fogem para o México, a China e outros países em todo o mundo. Nossos números de empregos apenas anunciados são anêmicos e nosso produto interno bruto é apenas acima de 1%. Trabalhadores nos Estados Unidos estavam fazendo menos do que faziam há 20 anos. E, no entanto, eles estão trabalhando, faziam no sentido que ganhavam, né? Estão ganhando menos do que ganhavam há quase 20 anos e, no entanto, estão trabalhando muito mais. Essa é uma estrutura de poder global, responsável pelas decisões econômicas que roubaram nossa classe trabalhadora, despojaram do nosso país da riqueza e colocaram esse dinheiro no bolso de um punhado de grandes corporações e entidades políticas. Basta ver o que esse establishment corrupto fez em nossas cidades, como Detroit, Flint, em Michigan, e cidades rurais da Pensilvânia, Ohio, Carolina do Norte e em todo o nosso país. Eles despojaram essas cidades, invadiram a riqueza e roubaram a riqueza para si mesmos e tiraram os empregos dos nossos trabalhadores. A máquina de Clinton está no centro dessa estrutura de poder. Vimos isso de primeira mão nos documentos do WikiLeaks, em que Hillary Clinton se encontra em segredo com os bancos internacionais para tramar a destruição da soberania dos Estados Unidos,
para enriquecer esses poderes financeiros globais. E da mesma forma, os e-mails mostram que a Clinton Machine, a máquina de Clinton, está tão irrevogavelmente ligada às organizações da mídia que as perguntas que foram feitas, estão sendo feitas nos debates a Hillary, ela já as recebe anteriormente aos debates e já dá a resposta, e já dá descrito a resposta que precisa dar, e eles discutem. Isso eu estou apenas aprofundando um pouco, não é do Trump isso. E discutem qual a melhor resposta a ser dada para cada uma das perguntas, que já sabem que vai ser feita, porque a imprensa mandava as perguntas para a Clinton. Voltando aqui então. Clinton também recebeu aprovação e poder de veto sobre citações escritas por ela no New York Times. E os e-mails mostram que os repórteres colaboram e conspiram diretamente com a campanha de Clinton para ajudá-la a vencer as eleições. Com seu controle sobre o governo em jogo, com trilhões de dólares na linha, a máquina Clinton está determinada a conseguir a destruição de nossa campanha, que agora se tornou um movimento como o nosso país nunca viu antes, isso pouco antes das eleições. E ganharemos. Não deixe que eles façam isso. A arma mais poderosa implantada pelos Clintons é a mídia corporativa. Sejamos claros numa coisa: a mídia corporativa em nosso país já não tem nada a ver com jornalismo. Não passam de um interesse político especial. Não são diferentes de qualquer lobby ou qualquer outra entidade financeira que tenha uma agenda própria. E essa agenda é eleger os Clintons a qualquer custo, a qualquer preço, não importa quantas vidas eles destruam. Para eles é uma guerra. E para eles nada está fora dos limites. Esta é uma luta pela sobrevivência da nossa nação. Essa eleição determinará se somos uma nação livre ou se temos apenas a ilusão de uma democracia, mas de fato somos controlados por um pequeno punhado de interesses especiais globais que manipulam o sistema. Parênteses, seu Bolsonaro, se ouviu isso, se não ouviu, alguém faça-o ouvir, porque é exatamente isso que ele vai ter que conseguir aqui no Brasil também. Esses grupos poderosíssimos aqui não são tão poderosos como lá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, mas gorjeiam tão forte quanto. E esse país está nas mãos de corruptos de todas as ordens. Esse é um governo corrupto. Nós estamos com um ministro da Fazenda corrupto, com um bandido no Ministério da Fazenda que sabe muito bem o que está fazendo. Alcança uma inflação baixinha, menos os preços que são chamados administrados, que subiram em 15% a 20% durante um ano, enquanto a inflação dita por esse Ministério da Fazenda corrupto, mentiroso, do seu Meirelles, ela diz que a inflação foi de 2, não sei o que por cento. Conseguimos ganhar a meta da inflação. Com o quê? Com a gasolina que sai do nosso bolso, com o gás que sai do nosso bolso, com os impostos federais, estaduais e municipais que saem do nosso bolso para manter esta mesma elite corrupta no poder, que não é só seu Lula, não fiquem contra o PT somente não. Trump viu isso nos Estados Unidos, viu que o negócio está ligado ao Partido Democrata lá, porque são dois partidos grandes. Aqui no Brasil são todos esses partidos. Quer dizer, uma candidatura que queira fazer aqui o que Trump fez lá, vai precisar enfrentar todos os partidos, senão não vai conseguir ganhar nada. Está em jogo, sim, é a mesma coisa aqui que diz Trump
que querem eleger seus candidatos a qualquer custo, a qualquer preço, não importa quantas vidas sejam destruídas. Nada está fora dos seus limites. E aqui, vejam bem, vamos falar aqui, essa mesma frase eu vou repetir, pensando aqui, pensem no Brasil. Essa é uma luta pela sobrevivência da nação. Essa eleição determinará, de 2018 agora para presidente, se somos uma nação livre ou se temos apenas a ilusão de democracia. Mas, de fato, somos controlados por um pequeno punhado de interesses especiais globais, cujo representante máximo são Meirelles, que foi presidente internacional do Banco de Boston, a China e o Fraga, Armínio Fraga, e o Fernando Henrique Cardoso. São esses os grupos que nos controlam aqui e as entidades de George Soros, através de Ilona Chabot e outros. E a mídia aqui no Brasil está muito mais controlada, porque são um bando de idiotas, de burros, muito piores do que quaisquer coisas que possam ter nos Estados Unidos da América. Bom, vamos voltar aqui ao discurso do Trump. Quem desafiar o controle desses poderes será certamente considerado um sexista, um racista, um xenófobo e um moralmente deformado. Olha aí, Bolsonaro, o que estão falando de você. Vão atacá-lo, vão caluniá-lo, vão tentar destruir a sua carreira e a sua reputação. Eles vão mentir, mentir, mentir e cada vez mentir mais. Notem bem que Trump já sabia o que ia enfrentar. Agora, vamos ver o que é que o Bolsonaro vai enfrentar aqui no Brasil também. Os Clintons são criminosos. Isso está bem documentado e o establishment que os protege se envolveu num enorme encobrimento de atividades criminosas generalizadas do Departamento de Estado e da Clinton Foundation para mantê-los no poder. Nunca na história vimos um encobrimento pela mídia como este, que inclui a destruição de 35 mil e-mails, 13 telefones, laptops, caixas de evidências e assim por diante. As pessoas que são capazes de tais crimes contra a nossa nação são capazes de qualquer coisa. Mas eu levo todas essas flechas para você. Pego-as para o nosso conhecimento para que possamos recuperar o nosso país. Nossa grande civilização aqui na América e em todo o mundo civilizado chegou a um momento de avaliação. Notem bem, aqui é o Ocidente inteiro. Ele fala, nós vimos o Reino Unido, onde eles votaram para se libertar do governo global e acordos comerciais globais e acordos de imigração globais que destruíram a sua soberania. Mas a base central do poder político mundial está aqui na América. E é nosso establishment político corrupto, que é o maior poder por trás dos esforços na globalização radical e na privação dos direitos dos trabalhadores. Os recursos financeiros são ilimitados. Seus recursos políticos também. Seus recursos da mídia, idem. E o mais importante, a profundidade da sua imoralidade não tem limites. Nosso establishment não tem alma. Eu sabia que esses falsos ataques viriam. Isso já antes da eleição, hein? Eu sabia que esse dia chegaria. E eu sabia que o povo americano se elevaria acima dele e votaria no futuro que merecem. Veremos se o povo brasileiro também. O único que pode parar a máquina corrupta dos Clintons é você, eleitor. A única força forte o suficiente para salvar esse país é você. As únicas pessoas corajosas o suficiente para votar nesse establishment corrupto, para nos livrarmos desse establishment corrupto, é você, o povo americano. Eles controlam o Departamento de Justiça e até mesmo se encontram com o Procurador-Geral dos Estados Unidos nos fundos do seu avião enquanto estão na pista,
provavelmente discutiram a reeleição de uma administração Clinton antes do procurador-geral decidir se deve ou não processar Hillary Clinton, o que sabemos todos hoje que ele desistiu. Aquela ocasião não se sabia ainda. Da mesma forma, corromperam o diretor do FBI até o ponto em que as histórias já estão dizendo que os grandes homens e mulheres que trabalharam para o FBI estão envergonhados com o que ele fez para uma das nossas grandes instituições. Hillary Clinton é culpada de todas as coisas que o diretor Comey afirmou em sua conferência de imprensa e nas audiências no Congresso. E muito mais. E, no entanto, ele a deixou fora, enquanto outras vidas estão sendo destruídas por muito menos. Esta é uma conspiração contra você, o povo americano. Mais um intervalinho para mostrar aqui que exatamente a mesma engrenagem está sendo colocada, azeitada para moer completamente o Bolsonaro, para moer, destruir e transformar em pó o que for possível, sua moralidade, a sua história política, tudo, como já estamos vendo. Essa é uma conspiração, volta Trump, contra você. Esse é o momento da avaliação como sociedade e como civilização. Eu não precisava fazer isso. Eu construí uma grande empresa e tive uma vida maravilhosa. Eu poderia ter desfrutado os benefícios de anos de negócios bem-sucedidos para mim e minha família, em vez de passar por esse show de horrores, absoluto de mentiras, enganos e ataques maliciosos. Estou fazendo isso porque esse país me deu tanto e eu sinto fortemente que é a minha vez de devolver. Algumas pessoas me avisaram que essa campanha seria uma jornada para o inferno. Eles estão errados. Será uma jornada para o céu, porque jamais conseguiram ajudar tantas pessoas quanto eu pretendo fazê-lo. Olhem o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com a diminuição dos impostos. Até mesmo a Apple, que estava naquela reunião, que boicotou a candidatura do Trump, resolveu agora reabrir fábricas nos Estados Unidos, criar 20 mil empregos e milhões e bilhões de dólares que estão investindo nos Estados Unidos. Na minha vida anterior, eu era um insider, tanto quanto qualquer outra pessoa na minha posição. E eu sei o que é um insider, ser um insider. Agora eu estou sendo punido porque eu deixei o clube especial e revelo sua grande fraude. Porque eu costumava fazer parte do clube, eu sou o único que pode corrigi-lo. Eu estou fazendo isso para as pessoas e esse movimento está correto. Nós vamos levar esse país para você e fazer a América grande outra vez. Make America Great Again. O establishment corrupto sabe que somos uma ameaça existencial para a empresa criminosa. Eles sabem que se ganharmos, seu poder desaparecerá e retornará para você, eleitor. As nuvens que cobrem nosso governo podem ser levantadas e substituídas por um futuro brilhante, mas tudo depende de deixar o New York Times decidir nosso futuro ou deixar o povo americano decidi-lo. Aqui podemos fazer uma mesma frase. Tudo depende de deixar a Globo decidir o nosso futuro ou se o povo brasileiro é que vai decidir o nosso futuro e não se submeter à Globo. Se essa campanha de destruição por parte dos Clinton for ganhar, nenhuma outra pessoa bem-sucedida mais uma vez concorrerá para esse cargo de presidente. Eu não vou mentir para você, esses falsos ataques me machucam sim. Para ser vítima de mentiras, caluniado, manchado tão publicamente e antes de sua família é doloroso.
O que a máquina Clinton está fazendo para mim e minha família é flagrante além das palavras. É reprovável além da descrição. Mas eu também sei, não é sobre mim. É sobre todos vocês. É sobre todos nós, juntos, como um país. Trata-se dos veteranos que precisam de cuidados médicos, as mães que perderam crianças para o terrorismo e o crime, sobre as cidades do interior e as fronteiriças que precisam desesperadamente de nossa ajuda, sobre os milhões de americanos desempregados. Essa eleição é sobre as pessoas que estão sendo esmagadas pelo Obamacare e trata-se de derrotar o Exército Islâmico e nomear juízes do Supremo Tribunal, da Corte Suprema, que defendam nossa Constituição. Aqui no Brasil vai ser difícil. Vai ter que tirar os 11 e trocá-los por outros melhores. Melhores não. Que funcionem bem. Porque melhor que aquilo qualquer um é. Estou falando do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, sim. Continua Trump. Essa eleição é sobre as comunidades afro-americanas e hispânicas, cujas comunidades foram mergulhadas no crime, na pobreza e na falta de escolas pelas políticas de Hillary Clinton e de Obama. Eles roubaram o futuro desses cidadãos e eu pretendo devolvê-los. Essa eleição nós levaremos acima das mentiras. Votaremos no país que queremos, votaremos para o futuro que queremos e para a política que queremos. Votaremos para deixar o cartel do governo corrupto fora disso. Removeremos da nossa política os interesses especiais que traíram nossos trabalhadores, nossas fronteiras, nossas liberdades e nossos direitos soberanos como nação. Terminaremos a política do lucro fácil, acabaremos com a regra dos interesses especiais, pararemos a invasão e a privação dos direitos de nosso povo. Nosso dia de independência está à mão e chegará finalmente no dia 8 de novembro. Junte-se a mim, retomando o nosso país e criando um novo amanhecer brilhante e glorioso para o nosso povo. Este é o discurso que até passou, como eu disse, desapercebido por muitos que ainda não davam tanta importância ao que Trump dizia um mês antes das eleições. Mas esse discurso tem um sentido, como eu vim ao longo da leitura, falando aqui para o Brasil também. Não podemos mais ficar comandados por esse governo secreto, entre aspas, que todo mundo sabe quem é. Globo, Gerdau, Jorge Paulo Lemann, enfim, esse bando, Soros, Armínio Fraga, Fernando Henrique Cardoso, esse bando que nos controla há mais de 30 anos. Desde que os militares saíram, que eles nos controlam. Esse é o nosso deep state. E nós temos que liquidar com eles. Pelo que eu vejo, no momento, só tem uma candidatura que, se for capaz, não sei se será, mas se for, é a única que estaria interessada em fazê-lo, em transformar esse país novamente num país em que a soberania seja popular, em que se baixem os impostos horríveis que nós estamos pagando, em que se faça uma reforma realmente verdadeira da política brasileira. Se eu estou enganado, mas acho que Bolsonaro é, por enquanto, o único nome que poderia representar isto aqui no Brasil. Fico por aqui, desejando um bom fim de semana para todos e uma boa semana. O outro lado da notícia, com Heitor de Paula. Acesse o site do escritor e comentarista político Heitor de Paula, www.heitordepaula.com. O comentário preciso e embasado dos acontecimentos do momento, desmascarando e expondo a verdade. Doa em quem doer. www.heitordepaula.com. Acesse e divulgue.